Oi, meus uvinhos e uvinhas, tudo bem com vocês? Bom, gente, esse vídeo é meio que falando sobre o que aconteceu do Pietro, no caso. Então, assim, continuar de onde eu parei. O Hermes, quer dizer, o Pietro, ele conquistou a confiança de todo mundo, especialmente do Victor, e eles se tornaram melhores amigos. Tá, aí com o tempo, eu que estava passando por problema de carência, né? Porque quem viu o vídeo de Vidi Gacha falando que eu fui usada como amante, então, sabe que eu. Eu tava sofrendo tive um relacionamento que não foi muito bom. E eu tava machucada ainda. E eu tava tendo uns episódios de carência. E nesses episódios de carência, pensei o quê? Que eu tava apaixonada por quem? Pelo Victor. Aí, graças a uma fonte super confiável chamada Google, eu descobri que quando a pessoa está apaixonada e se apaixona da pessoa que ela está apaixonada, ela fica vermelha, eufórica, essas coisas. Então eu pensei, vou fazer um teste. Se eu tiver afim do Victor mesmo, eu vou reagir dessa forma. Aí eu pensei, vou ficar 6 meses perto do guri. E depois de um tempo, eu vou me distanciar. Aí, no primeiro semestre eu vou ficar no grupo com ele. Aí no segundo semestre eu vou voltar ao normal. Aí no final do ano eu vou ter minha conclusão. Se eu estou afim ou não dele. Aí o que aconteceu? A Bianca, que com falta de ter o que fazer, simplesmente fez o quê? A guria começou a implicar comigo, falando que eu tava vindo Vitor, sei lá o quê. Eu nem sabia se eu tava. Aí o problema começou já a partir daí. Porque, como sempre, né? Assim, agora sim. O que aconteceu? Depois de um certo tempo, o Hermes, quer dizer, o Pietro, que a gente chama ele de Pietro, mas na verdade o nome dele é Hermes, só que escutou. Enfim, o Pietro se juntou à brincadeira, só que ele foi muito além, muito além. Porque assim, teve uma vez durante a aula de português, ele gritou pra sala inteira escutar que eu tava afim do Victor. O que acontece? O Pietro, ele simplesmente falou pra Deus do mundo, falou pra sala toda, gritou pra sala inteira que eu tava rindo do Victor, sendo que eu nem sabia se eu tava mesmo. Então, o que aconteceu? Depois de um certo tempo, a fofoca, o que era pra ser uma brincadeira entre amigos, se tornou uma fofoca de sala. Aí, o que aconteceu? A pessoa da turma inteira ficou me zoando, em especial eu. Mas ficaram zoando eu e o Victor, mas foi muito, especialmente comigo. Aí, o que aconteceu? A fofoca se espalhou, chegou no sexto A. E aí, que eu sou do sexto C, que era do sexto C, tá, gente? Aí, depois de um tempo, que era uma fofoca entre o sexto, só do sexto C, virou fofoca entre o sexto C e o sexto A. Aí, depois de tempo, o pessoal do sexto B entrou na fofoca. Aí, o sexto ano inteiro tava me zoando. Eu e o Victor, especialmente eu. Mano, sinceridade. Eu queria, sinceramente, sumir. Me deu vontade de sumir. Gente, a pressão que eles estavam formando pra eu me declarar, beijar ele, mano, era tanta, que eu chegava em casa e chorava. Chorava e muito. Muito mesmo. Porque assim, mano, assim... O que aconteceu foi que, assim, depois de um certo tempo, isso continuou. Aí, durante esse meio tempo, mais ou menos, tive minha primeira menstruação, deu uma paranoia e tal. Durante a minha TPM, o que aconteceu? Tive uma discussão com os três meliantes, né? O Vitor, o Pietro e a Bianca. Só que assim, na eletiva, eu tava na eletiva do Vitor e do Pietro. Aí, o que aconteceu? Enquanto a gente tava esperando o professor aparecer pra abrir a porta da sala pra gente, o Pietro, com a falta de ter o que fazer, simplesmente ficou fazendo gestos indicando que ele estava prestes a me dar uma bicuda. Aí, o ódio que eu senti foi enorme. E o que eu fiz? Sendo a mais calma e sensata do grupo. Simplesmente peguei ele pelo pescoço e arremessei ele contra a parede. Eu ia falar um monte pra ele, só que o Victor e o Leonardo me seguraram e separaram nós, né? Pra evitar de treta. Enquanto o Léo ficou comigo, o Victor ficou com o Pietro. Mano... Aí, depois de um certo tempo, 2 semanas depois, não sei, era uma segunda-feira, a gente tava voltando
da educação. A gente tava voltando do almoço, a gente tava indo pra quadra, que era. Na segunda-feira a gente tinha 2 aulas de educação física. Uma antes do almoço e uma depois do almoço. Enfim, a gente tava indo pra quadra. Quando que assim, eu escuto o Vitor gritando meu nome. Quando eu olho na direção dele, eu vejo o Pietro dando vários e vários socos nele. Enfim, eu, sendo calma e sensata, o que eu fiz? Fiz a mesma coisa que da última vez que eu acabei de contar. Peguei ele pelo pescoço e joguei pra outra parede. Só que assim, ele me empurrou e socou meu... Na verdade, eu tentei até separar. Tentei separar, só que aí não deu certo. Eu tive que ir pra força bruta. Aí, o Pietro me deu um soco, socou meu peito. Eu só tentei intervir, tentei separar, mas enfim. Aí, o que eu fiz? Fiz que tem... Assim, eu virei de costas, deixei os braços dele pra trás, como quando o Naruto tá correndo, ele coloca os braços pra trás. Então, só que eu deixei um pouquinho mais pra cima. Aí, o que eu falei? Eu ameacei ele falando que se ele tentasse fazer qualquer coisa, ele ia colocar a perna nas costas dele e ia quebrar a coluna dele. E ia acontecer isso mesmo. Mas eu não fiz porque eu não sou maluca. Mas depois eu soltei, depois a se desculpou, essas coisas e tal. Mas, gente, ele socou forte, porque o meu peito ficou vermelho, acho que por uma semana. Enfim, o que aconteceu depois? Depois de um certo tempinho, eu estava lá, vivendo a minha vida de boa. Mas, enfim, gente, chegou um dia em que, assim, a gente tava saindo da aula de geografia, que era a última aula do dia. Aí eu tava comentando com o Vitor e com o Pietro que a Bianca tava sendo chipada com todos os meninos da escola. E aí, no dia seguinte, quando a gente tava na aula de história, que Bianca me solta? Que eu tinha falado pra todo mundo que ela tava afim de todos os meninos. E aí, eu fiquei sem entender nada. Fiquei tipo, what the fuck? Porque, gente, eu não entendi nada do que tá acontecendo. Eu perguntei quem que tinha falado isso, ela falou que foi o Pietro. Aí, que na minha cabecinha, minha vontade era de, sei lá, pegar uma cadeira e jogar na cabeça dele. Mas eu fiz isso? Não fiz. Mas enfim, eu falei pra ela que não foi assim, eu expliquei a situação e tal. Bianca voltou na minha mesa umas 3 vezes. Misericórdia. Eu, sinceramente, não entendi nada, porque na época eu não fazia ideia, eu só tava lá vivendo minha vidinha de boa. Eu contei na inocência, minha gente, não foi intenção, mas enfim. Gente, antes dessa situação, desse paranoia todo, o Emerson já tava dando uns sinais de que não ia com a minha cara, né? Enfim, ele simplesmente ficava falando que o Vitor, ele não queria mais ser meu amigo, essas coisas. E, gente, eu conheço o Vitor desde 2022. E eu sei muito bem como ele é. Ele é o tipo de pessoa mais direta possível. Se ele quer falar alguma coisa pra você, ele não vai pedir pra alguém falar por ele. Ele vai até você falar o que tem pra falar. Então eu sabia que era mentira. E até o Vitor negava com a cabeça, fazendo um gesto que era mentira o que ele tava falando. Enfim, voltando pro presente aqui agora. Enfim, a Bianca ficou sem entender nada e tudo bem. Mas depois de certo tempo, né, a pressão desse bullying, assim, se estendeu muito. E o menino, que é do sexto A, que é um amigo meu, o nome dele é Francisco, tá, gente? Enfim, esse filho de uma mãe começou a gritar no café e no almoço, falando pra Deus e o mundo que eu tava afim do Vitor e que a gente tava namorando. Mano, eu simplesmente fazia o quê? Fazia o mesmo que eu fazia com a Bianca quando ela me chibava com o Vitor. Eu metia porrada nele, né? Gente, fazia isso mesmo. Apesar de a Carol e a Ana Clara tinha que me segurar pra eu não matar um menino. Enfim, é isso. Por enquanto é isso, né, gente? Porque vai ter muito mais áudios. Mas, se você segue essa playlist, que vai estar aqui no canal, você vai ver o que tá rolando. Então é isso, gente. Beijo!